Eu nunca fui um homem de grandes explosões. Trabalhei 40 anos na mesma empresa. Cheguei todos os dias no mesmo horário. Cumpri promessas que ninguém lembrava de ter me feito. Talvez por isso ela tenha se acostumado com a ideia de que eu suportaria tudo calado. Chama-se Jonas, o tipo de homem que, quando a vida grita, apenas ajeita o relógio e continua. E foi exatamente isso que fiz no dia em que percebi que meu casamento havia terminado sem que ninguém dissesse em voz alta. Tudo começou de maneira discreta, como rachaduras em um copo de vidro. As conversas ficaram curtas, os jantares silenciosos, e o toque dela se tornou um gesto educado, não mais um costume. Eu chegava em casa com o cheiro de café e tinta de impressora ainda grudado nas mãos, e ela já estava no quarto de costas, mexendo no celular com um sorriso que não era para mim. No início, tentei me convencer de que era apenas cansaço. 40 anos de rotina podem desgastar qualquer um. Mas o que doía não era a distância física, era a leveza com que ela me ignorava. Comecei a perceber pequenos detalhes. Perfumes novos, mensagens apagadas, risadas em horários estranhos. Quando perguntei uma vez o que havia de tão engraçado às 10h30 da noite, ela respondeu: "Nada que te interesse, Jonas." E voltou a rolar a tela como se não houvesse ninguém ali. Eu poderia ter insistido, mas o silêncio é uma forma de defesa para quem já entendeu tudo. Na manhã de um sábado, ela desceu com um envelope na mão e um olhar neutro, ensaiado. Colocou o papel sobre a mesa e disse: "Acho que não dá mais." Foi assim, sem lágrimas, sem voz embargada, como quem termina um contrato de aluguel. Eu fiquei olhando para as linhas retas da mesa, tentando lembrar quando foi que nos tornamos estranhos dentro da mesma casa. "Por que agora?" Perguntei sem acusar. Ela deu de ombros como quem comenta o tempo. "Porque não faz sentido continuar fingindo." E foi tudo. Nenhuma cena, nenhum escândalo. Apenas o fim, seco, limpo, prático. Como se estivéssemos fechando uma conta bancária conjunta. Assinei os papéis na semana seguinte. O advogado dela, um rapaz jovem e confiante, parecia apressado, como quem faz algo rotineiro. Quando me pediu para revisar o acordo, eu apenas folheei as páginas sem realmente ler. O apartamento ficaria com ela, o carro comigo e o resto seria dividido. A parte mais engraçada é que, no fundo, eu já sabia que nada daquilo importava. O que me pertencia de verdade ela nunca poderia levar. Minha memória, minha calma e um segredo que ela jamais imaginou que eu guardava. Na noite em que o divórcio foi oficializado, preparei café como sempre, mesmo sabendo que ela não voltaria. O som da cafeteira encheu a cozinha de um cheiro familiar, quase reconfortante. Abri a janela e fiquei olhando a rua vazia. A vizinha do 302 estava regando as plantas com a televisão ligada. O noticiário falava de política, mas tudo soava distante. Lembrei-me dos primeiros anos com ela, os domingos de risada, o cachorro que tivemos, os planos para envelhecer juntos, e percebi o quanto tudo isso agora parecia um filme antigo, rodando sem som. Nos dias seguintes começaram as mensagens de piedade. A irmã dela me ligou para dizer que essas coisas acontecem. Meu filho me mandou um áudio curto. "Pai, tenta seguir em frente." As palavras ecoaram como um veredito. Seguir em frente, como se a vida fosse uma calçada e o amor um obstáculo. Eu apenas respondi: "Tudo bem." E foi nesse tudo bem que nasceu o que viria depois. Porque às vezes, o verdadeiro início não é o momento em que algo termina, mas o instante em que você percebe que ainda está inteiro depois da queda. Comecei a arrumar a casa como quem prepara um campo de batalha. Guardei minhas roupas em caixas, etiquetei documentos, limpei gavetas. E ao fazer isso, encontrei o velho caderno de anotações da empresa, aquele em que eu registrava tudo: nomes, datas, contratos, investimentos. Ele estava intacto, esquecido no fundo de um armário. Senti algo diferente ao tocá-lo. Dentro dele havia muito mais do que números.
Havia o mapa de tudo o que construí. Cada bem, cada participação, cada terreno em meu nome, inclusive alguns que ela achava que pertenciam à família inteira. Naquele instante, compreendi algo que mudaria o rumo de tudo. O poder de quem foi subestimado. Passei as noites seguintes revisando papéis, resgatando cópias, assinando transferências, não por vingança, ainda não, mas por proteção. O silêncio me deu tempo, e o tempo, lucidez. Enquanto ela provavelmente celebrava a nova fase com amigos, eu já começava a traçar o contorno invisível do que viria a ser minha resposta. Quando o advogado me ligou para confirmar se eu realmente não queria contestar nada no divórcio, respondi com calma: não, está tudo certo. Ele pareceu surpreso com a facilidade, mas não insistiu. E foi aí que entendi que o mundo não está acostumado com pessoas que escolhem o silêncio como arma. Na última noite, antes de deixar o apartamento, escrevi uma nota curta e deixei sobre a mesa da cozinha. Obrigado pelos anos bons. Pelo resto, não se preocupe. Já cuidei de tudo. Não assinei. Apenas fechei a porta devagar e desci as escadas com o som das chaves tilintando no bolso. Cada passo marcando o fim de uma era e o início de outra. Enquanto caminhava até o carro, olhei para o céu nublado e percebi que não havia dor. Apenas uma espécie de clareza fria. Era como se, pela primeira vez em décadas, eu respirasse sem o peso de ter que provar algo a alguém. E naquele silêncio absoluto que pairou sobre mim, eu soube. Ela achava que tinha me deixado para trás, mas era eu quem estava finalmente avançando. O que ela e todos os outros não sabiam é que, a partir daquela noite, eu deixei de ser o homem que aceitava tudo. Passei a ser o homem que observa, calcula e espera. E quem espera em silêncio costuma escolher o momento exato para fazer o mundo ouvir o som da própria paciência. As semanas seguintes ao divórcio foram estranhamente calmas. O tipo de calma que não vem da paz, mas do cansaço. Eu acordava cedo por hábito, mesmo sem motivo. Fazia café, lia o jornal, observava as sombras mudando de lugar pela parede. A rotina virou uma espécie de abrigo, e nela eu me escondi. Meu filho Daniel aparecia de vez em quando, sempre com a voz carregada de cuidado ensaiado, aquele tom que as pessoas usam quando não sabem o que dizer a alguém que foi deixado. Tá tudo bem, pai? Tá se cuidando? Eu sorria, respondia que sim, e ele voltava para a vida dele. Achei que era o curso natural das coisas. Até o dia em que, sem querer, ouvi o nome que mudou tudo. Era uma terça-feira. Daniel tinha vindo jantar comigo. Trouxe vinho, riu de nervoso e disse que a mãe estava bem, que as coisas acontecem por um motivo. A frase me atravessou como um vento gelado. Ele tentava ser neutro, mas o desconforto era visível. Conversamos sobre trabalho, sobre o time dele, e então ele comentou casualmente: "Ah, o Lucas perguntou de você outro dia." Eu parei de mastigar. Lucas, o melhor amigo do meu filho desde o colégio, o menino que dormia lá em casa nas férias, que me chamava de tio Jonas, que eu ensinei a dirigir. Perguntou de mim? Repeti. Sim, disse que sentia falta das nossas churrascadas antigas. Daniel sorriu, sem perceber que as palavras estavam me cortando por dentro. Depois que ele foi embora, fiquei olhando para o copo vazio e me perguntando por que o nome de Lucas tinha me incomodado tanto. Era só um garoto, agora homem feito, 20 e poucos anos. Mas havia algo no modo como Daniel mencionou o nome, algo que parecia fora de lugar. Passei a reparar mais. E foi numa tarde banal, enquanto mexia no computador, que o acaso resolveu falar comigo. Recebi um e-mail automático da administradora de um condomínio, notificando a mudança de titularidade de um contrato de aluguel. Eu estranhei porque o imóvel estava no meu nome, mas eu nunca tinha alugado nada. Abri o arquivo e entre os nomes lá estavam Lucas Almeida e Cláudia Ribeiro.
O nome da minha ex-esposa. Por um momento achei que era coincidência. Talvez outra Cláudia. Outro Lucas. Mas o endereço, a mesma rua onde eu havia levado ela certa vez para ver o pôr do sol, não deixava dúvidas. O coração bateu devagar, pesado. Não foi surpresa. Foi confirmação. Um tipo de dor antiga, quase familiar, que chega sem alarde. Eu não liguei para ninguém. Não chorei. Não quebrei nada. Fechei o computador, fui até a varanda e fiquei ali, imóvel, observando o movimento lá embaixo. As pessoas caminhavam com pressa, como se a vida delas ainda fizesse sentido. A minha, naquele instante, estava se reorganizando em silêncio. Porque uma traição dessas não é apenas amor perdido, é respeito sepultado. Na manhã seguinte, fui até a empresa de administração de imóveis confirmar a informação. O atendente, um rapaz educado, puxou o cadastro e disse sem saber o que fazia. Sim, Sr. Jonas, contrato ativo há 3 semanas, pagamento em dia. 3 semanas. Ela mal tinha esperado a tinta do divórcio secar. Eu agradeci, peguei o recibo e voltei para casa. A raiva veio, mas veio limpa. Não como fogo, mas como gelo. Fiquei pensando no Lucas, nos aniversários em que ele comia bolo na minha mesa, nas vezes em que dormiu no sofá, depois dos jogos de videogame, nas conversas que tivemos sobre responsabilidade, futuro, respeito. Tudo isso agora parecia uma peça de teatro mal escrita. E o pior é que Daniel não fazia ideia. Nos dias seguintes, testei o que chamam de autocontrole. Quando Daniel ligava, eu atendia com a mesma voz calma de sempre. Não deixei transparecer nada. Fui até o banco, atualizei cadastros, conferi movimentações. Comecei a traçar mentalmente o mapa daquilo que era meu, daquilo que poderia ser usado contra mim, e principalmente daquilo que eles achavam que ainda tinham algum direito. Dizem que o tempo cura. Mentira. O tempo apenas ensina a disfarçar a dor até que ela vire ferramenta. E foi isso que fiz. Transformei cada lembrança em cálculo, cada decepção em estratégia. 2 semanas depois, soube que Daniel estava saindo com Lucas, que os dois ainda mantinham amizade. Meu filho não sabia da verdade, e eu, ao invés de avisar, decidi esperar. Às vezes, o silêncio é a melhor maneira de deixar as máscaras caírem sozinhas. Uma tarde, enquanto voltava do mercado, parei diante da vitrine de uma joalheria. Dentro, um casal jovem escolhia alianças. O homem ria, nervoso. A mulher segurava a mão dele com doçura. Por um segundo, reconheci o gesto. Era o mesmo toque que Cláudia costumava usar comigo, o mesmo sorriso. Só que agora eu sabia, tudo aquilo era apenas ensaio de uma tragédia anunciada. Naquela noite, sentei-me à mesa e abri uma pasta vermelha, a mesma que eu havia mantido guardada durante anos com todos os documentos da família. Dentro dela, comecei a reorganizar papéis. Contratos, participações, propriedades, registros antigos. Risquei nomes, adicionei outros. Criei uma linha do tempo. Se ela queria recomeçar, eu também recomeçaria, só que à minha maneira. Não havia pressa, só precisão. Eu já tinha entendido o jogo. Ela queria começar a vida nova antes mesmo de enterrar a antiga. Pois bem, eu deixaria que ela acreditasse nisso. E quando chegasse o momento, quando ela se sentisse mais segura, quando o vestido de noiva já estivesse encomendado e as flores escolhidas, seria o momento certo de revelar o que realmente acontece quando um homem quieto decide falar, sem dizer uma única palavra. Naquela noite, dormi profundamente pela primeira vez em meses. O tipo de sono que vem quando você entende que não precisa se justificar para ninguém. A traição já não me causava raiva, causava foco. E no fundo, eu sabia que o destino ainda me devia uma explicação. E eu estava disposto a recebê-la na hora certa. Quando a traição deixa de ser uma ferida e passa a ser um dado de realidade, o coração se transforma em escritório.
Tudo começa a ser registrado, analisado, arquivado. Eu parei de sentir pena de mim mesmo e comecei a organizar papéis, pastas e lembranças, como quem prepara um inventário da própria paciência. Daniel ainda me visitava, às vezes com o mesmo amigo de sempre, o mesmo Lucas, fingindo que nada havia mudado. Eu os recebia com café fresco, pão cortado em fatias, aquele tipo de hospitalidade que confunde o inimigo. Calma demais para ser ingênua. Eu os observava em silêncio, as trocas de olhar disfarçadas, o nervosismo quando o nome de Cláudia surgia por acaso em alguma conversa. Eles não sabiam que eu já sabia, e isso me dava o tempo de que eu precisava. Numa dessas visitas, Lucas comentou que estava investindo num negócio novo. Tentou me explicar, cheio de jargões, como quem fala com alguém desinformado. Disse que havia um investidor interessado, um velho conhecido que queria colocar dinheiro na empreitada. Eu não perguntei nomes, mas já sabia que o tal investidor era eu mesmo. O nome da minha empresa constava entre os sócios majoritários da holding que Lucas tentava convencer a investir. Ele estava sentado diante do próprio dono e não fazia ideia. Sorri, servi mais café e deixei que falasse. Às vezes, a vingança começa com uma xícara. Depois que eles foram embora, sentei na mesa e olhei os papéis espalhados. Passei os últimos meses mapeando todas as ramificações das minhas posses: imóveis, ações, investimentos, fundos, participações que a maioria da família nem lembrava que existiam. Eu havia trabalhado duro a vida inteira, e no meio de tanto costume, ninguém percebeu que eu tinha guardado mais do que lembranças. Cada contrato, cada compra, cada participação silenciosa era uma peça no tabuleiro. E naquele momento eu comecei a movê-las. Revoguei uma procuração antiga que dava a Cláudia direito de movimentar uma conta conjunta. Cancelei o cartão de um fundo familiar e redirecionei os valores para uma conta separada, apenas minha. Mudei o beneficiário de um seguro de vida, substituindo o nome dela pelo de uma instituição de caridade que ajudava ex-funcionários da empresa onde trabalhei. Fiz tudo de maneira discreta, metódica, quase cirúrgica, nada impulsivo. Apenas reposicionando o que já era meu, protegendo o que já me pertencia. Enquanto isso, as notícias sobre o novo casal começaram a circular. Cláudia e Lucas estavam aparecendo juntos em eventos, em restaurantes, em postagens de redes sociais que, por ironia, chegavam até mim através de conhecidos. Nas fotos, ela parecia feliz, rejuvenescida. Ele, orgulhoso, de terno novo e relógio caro. Um relógio que, por coincidência, eu havia dado a Daniel em seu aniversário anos atrás e que depois desapareceu. Ri sozinho. As pessoas achavam que eu estava sumido, derrotado. Mas era no silêncio que eu reconstruía minha muralha. O único que ainda me procurava com frequência era Daniel. Ele parecia dividido, como se quisesse agradar a todos. Eu percebia nos olhos dele um incômodo que crescia, mas ainda sem forma. Um dia, enquanto almoçávamos, ele comentou: "O Lucas e a mãe estão falando em casar. Achei meio rápido, mas eles parecem felizes." Engoli seco, mantive o rosto neutro. "Felicidade é questão de tempo, filho. Às vezes dura, às vezes não." Ele me olhou, talvez esperando alguma reação, mas eu voltei a cortar o bife com calma. Ele suspirou e mudou de assunto. Naquela noite, decidi que já era hora de colocar o primeiro movimento em prática. Fui ao escritório de um advogado antigo, o mesmo que cuidou da compra do meu primeiro imóvel, e pedi discrição total. Entreguei uma lista com propriedades, participações e instruções de transferência. Ele me perguntou o motivo e eu apenas disse: "Estou organizando minha aposentadoria emocional." Ele riu, achando que era uma metáfora. Não era. Pedi que deixasse tudo pronto para ser registrado no momento em que eu confirmasse. Com o tempo, descobri que há uma serenidade perigosa em quem se fere devagar. Quando o barulho da traição se cala, o som do raciocínio começa. E eu raciocinei cada detalhe.
Descobri que o apartamento que Cláudia alugou com Lucas tinha sido parcialmente pago com o adiantamento da venda de um terreno que ainda estava em meu nome. Legalmente, aquilo era um erro. E eu poderia, com um simples documento, reverter o contrato e tornar a moradia deles temporária. Mas ainda não era o momento. Às vezes é preciso deixar o teatro correr até o último ato para que o aplauso final tenha significado. Aos poucos comecei a preparar a minha ausência. Avisei Daniel que viajaria por uns dias, que precisava respirar. Ele insistiu para que eu ficasse, mas o olhar dele já começava a mudar. Um tipo de desconfiança leve, como quem pressente algo, mas não quer saber o quê. Deixei que ele acreditasse que eu apenas buscava paz. A verdade é que eu estava pavimentando o caminho para o que viria. Passei alguns dias numa cidade do interior onde ninguém me conhecia. Caminhei por ruas vazias, sentei em praças, conversei com desconhecidos. E ali, longe do ruído familiar, percebi o que realmente me motivava. Não era vingança, era equilíbrio. Queria apenas restaurar o peso das coisas, fazer com que cada gesto tivesse consequência. A vida inteira fui o homem que resolvia tudo, que evitava conflito, que perdoava rápido. Mas há um ponto em que o perdão deixa de ser virtude e vira cumplicidade. Eu não seria cúmplice da minha própria humilhação. Voltei para a cidade no começo do outono. O ar já trazia aquele cheiro de mudança. E junto com o frio veio o convite. Chegou pelo correio em envelope bege, letra bonita, com o nome dela e o dele entrelaçados no cabeçalho. O casamento seria em um hotel de campo, dentro de 3 meses. Havia uma frase em cursiva, logo abaixo dos nomes. Seria uma honra contar com sua presença, Jonas. Sua bênção significaria muito para nós. Fiquei olhando aquelas palavras por longos minutos. A audácia me deu vontade de rir. Eles queriam que eu abençoasse a própria desonra, que aplaudisse o espetáculo que montaram sobre os escombros da minha vida. Fechei o convite, guardei no mesmo envelope e coloquei sobre a mesa. Fiquei pensando na ironia de tudo. Convidaram o silêncio para testemunhar o barulho. Naquela noite, não dormi. Fiquei na sala, com o abajur aceso, olhando os papéis empilhados. As transferências estavam prontas, os documentos revisados, as autorizações alinhadas. Eu só precisava escolher a data para acionar cada uma. E agora eu tinha uma. 3 meses. Tempo suficiente para que todos acreditassem que eu era apenas o ex-marido cansado, que compareceria ao casamento por educação. Enquanto as horas avançavam, fiz uma última anotação no caderno antigo que guardava no fundo da gaveta. A dor não é o problema. O esquecimento é. Fechei o caderno e apaguei a luz. O plano estava em andamento e a história que todos julgavam encerrada estava apenas começando. Durante as semanas seguintes, o convite ficou sobre a mesa da sala como um visitante indesejado. Eu o via todos os dias, mas não o abria novamente. O papel grosso, o lacre dourado, o perfume adocicado, tudo parecia cuidadosamente escolhido para exibir o que antes se escondia. Era o tipo de luxo que Cláudia sempre desejou e que eu, por décadas, tentei oferecer dentro das possibilidades. Agora, alguém mais jovem, mais vaidoso, assumia o papel de provedor que ela acreditava merecer. Eu, porém, sabia que o brilho fácil tem prazo de validade. E decidi que não impediria o espetáculo. Eu estaria lá, sentado na plateia, assistindo calmamente à peça final. Enquanto isso, Daniel começou a evitar o assunto. Percebia-se que ele sabia mais do que dizia, mas ainda não o suficiente. Nas poucas vezes que nos falamos, notei um desconforto crescente. Ele me observava com atenção, como se tentasse decifrar se eu estava realmente bem ou apenas fingindo. Eu deixava que pensasse o que quisesse. A ambiguidade é uma forma eficiente de proteção. 1 mês antes da cerimônia, recebi uma ligação de Cláudia.
O número ainda era o mesmo. Jonas, ela disse com voz serena. Eu espero que você possa vir. Seria importante para mim, para a gente encerrar tudo em paz. O em paz saiu ensaiado, como quem recita o final de um discurso. Eu apenas respondi. Se eu tiver tempo, vou pensar. Ela agradeceu, satisfeita, talvez acreditando que me comoveu com a aparência de maturidade. Mal sabia que naquele instante eu já havia terminado de montar o dossiê que selaria o destino de ambos. O plano era simples, mas preciso. Eu havia descoberto que Lucas e Cláudia pretendiam financiar a casa onde morariam usando uma linha de crédito que envolvia uma das empresas, das quais eu ainda era sócio majoritário. Eles não sabiam, é claro. O corretor intermediário era conhecido de um ex-funcionário meu, que discretamente me avisou sobre o pedido. Quando recebi a cópia do contrato de avaliação, vi ali os nomes completos, as assinaturas e o endereço. Nada me deu mais clareza do que aquele papel. Era como se o universo tivesse entregue nas minhas mãos o fio que unia todas as mentiras. Passei os dias seguintes em silêncio, revisando cada detalhe. Retirei autorizações, cancelei garantias, comuniquei ao banco, por meio de uma cláusula contratual esquecida, que qualquer bem em que meu nome constasse não poderia servir de base para crédito sem minha anuência expressa. Foi tudo feito em sigilo. Uma simples assinatura em um documento bastou para transformar o futuro deles em um labirinto burocrático. Eles só descobririam quando fosse tarde demais. Quando Daniel veio jantar comigo, notei que ele trazia o mesmo olhar pesado das últimas semanas. Evitou olhar-me nos olhos, mexeu no prato sem apetite. Até que, no meio da refeição, deixou escapar. A mãe tá ansiosa com o casamento. Parece feliz. Que bom para ela, respondi, limpando a mesa. Ele insistiu. O Lucas está cuidando de tudo. Disse que você deve ir, pai, que seria bonito te ver lá. O modo como ele disse bonito me deu vontade de rir. Há uma inocência cruel em quem ainda acredita que o perdão é automático. Coloquei a mão no ombro dele e disse, tranquilo. Eu estarei lá, filho, não se preocupe. Naquela noite escrevi no meu caderno de capa preta, o mesmo que mantinha desde o divórcio, apenas 3 palavras. Estarei lá sim. Foi a primeira vez que escrevi algo sem raiva, sem mágoa. Apenas uma constatação fria. No mês que antecedeu o casamento, Cláudia multiplicou as aparições públicas. Fotos de vestido branco, flores, legendas com frases sobre recomeços e coragem. Tudo muito bem iluminado, muito ensaiado. Eu assistia de longe, como quem observa uma criança brincar perto de um penhasco. Às vezes pensava em Daniel e no quanto ele sofreria quando descobrisse o que o melhor amigo fez. Mas esse peso eu não podia carregar por ele. Há verdades que só nascem depois do impacto. 2 semanas antes do evento, recebi o e-mail de confirmação de presença enviado pelo cerimonial. Cliquei em confirmar e escrevi apenas Jonas Ribeiro, presente. Em seguida, imprimi a mensagem e a guardei dentro do envelope original. Eu queria ter algo físico para olhar quando chegasse o dia. Um lembrete de que certas presenças não significam reconciliação, e sim testemunho. Nos dias seguintes, comecei a preparar-me. Cortei o cabelo, mandei ajustar o terno azul escuro que usara no casamento do próprio Daniel. Engraçado pensar que aquele mesmo tecido, que um dia testemunhou alegria e promessas, agora serviria de armadura silenciosa. Comprei um novo par de sapatos discretos, de couro preto. Não por vaidade, mas porque um homem deve estar impecável quando se despede do que o feriu. Na véspera dormi pouco. Fiquei sentado na poltrona da sala, observando o relógio de parede marcar as horas como passos lentos até a cena final. Eu não sentia ódio, apenas uma estranha expectativa, como quem assiste à construção de um desfecho inevitável. Pensei em como Cláudia reagiria ao me ver. Imaginava o desconforto, o olhar surpreso, talvez o fingimento de quem quer mostrar que superou.
O que ela não saberia, e nem poderia, é que enquanto ela sorriria para os convidados, o destino dela e do noivo estaria se desfazendo nos bastidores, nas pastas que eu já havia deixado protocoladas. Na manhã do casamento, o céu estava claro, frio. O tipo de dia em que o vento parece sussurrar algo que você ainda não entende. Coloquei o terno, ajeitei a gravata e, ao olhar-me no espelho, percebi que o homem ali não era o mesmo de meses atrás. Havia em meus olhos uma firmeza que eu não via desde a juventude, a expressão de quem já perdeu tudo e, por isso mesmo, não teme mais nada. Peguei o envelope com o convite e o coloquei no bolso interno do paletó. Saí de casa sem pressa, o som dos passos ecoando no corredor vazio. O motorista do táxi perguntou se eu ia a uma festa. Algo assim, respondi. Enquanto o carro avançava pela estrada em direção ao hotel, vi as árvores passando pela janela e senti o coração bater devagar, compassado. Nenhuma ansiedade, nenhuma dúvida. Só a certeza fria de que eu estava exatamente onde deveria estar. No limite entre o passado e a justiça. Quando o portão do hotel apareceu à distância, respirei fundo e fechei os olhos por um instante. Pensei em Daniel, em como tudo mudaria para ele depois daquele dia. Pensei em Cláudia, nos anos divididos, nas promessas quebradas. E pensei em Lucas, o rapaz que eu acolhi como um filho e que agora esperava minha bênção. Senti um leve sorriso surgir, não de ironia, mas de compreensão. Eles ainda não sabiam, mas o casamento deles já tinha data, hora e testemunha. E o destino, como sempre, gosta de assistir em silêncio. Quando o carro parou, abri a porta e desci devagar. O vento trouxe o cheiro das flores recém-colhidas. O som distante de risadas e música chegava do salão. Eu ajeitei a gravata, entreguei o convite ao segurança e antes de cruzar o portão pensei: eles disseram que eu precisava seguir em frente. Pois bem, vim ver onde o caminho deles termina. E entrei. Entrei no salão sem pressa, como quem visita um museu. Tudo era exageradamente branco. Flores, guardanapos, sorrisos. O tipo de pureza que só existe quando é comprada. Havia música ambiente, convidados conversando em voz baixa, garçons atravessando o espaço com bandejas de espumante. Fui recebido com um misto de curiosidade e desconforto. Muitos sabiam quem eu era. Poucos tinham coragem de se aproximar. Eu sentia os olhares, as suposições, as pequenas tragédias que as pessoas constroem em silêncio quando acreditam conhecer a história dos outros. Cumprimentei 2 ou 3 rostos familiares, mantive o semblante tranquilo. Meu nome estava marcado em uma mesa próxima ao corredor lateral. Uma posição perfeita, discreta, mas com visão ampla do altar. A cerimônia começou no jardim. Cláudia surgiu de branco, com o mesmo sorriso estudado que usava nas festas de empresa, aquele que parece sincero apenas de longe. Lucas a esperava de terno cinza, o cabelo penteado demais, as mãos inquietas. Ele evitou olhar para mim, mas eu não desviava os olhos. A orquestra tocava, o padre falava sobre amor, perdão e recomeços. Palavras bonitas, tão fáceis de dizer quando não é você quem as paga. Eu observava cada detalhe. O brilho falso das alianças, o perfume que ela usava. O mesmo que um dia comprei em uma viagem de aniversário de casamento. E quando o padre perguntou se ela aceitava aquele homem como marido, ela respondeu com firmeza: sim, eu aceito. Foi nesse instante que senti o ar mudar, como se o mundo tivesse prendido a respiração. Eu sorri, um sorriso quase imperceptível, apenas o suficiente para sentir o gosto do momento. Porque enquanto ela dizia sim, algo já acontecia do lado de fora, em cartórios, bancos e sistemas eletrônicos. O presente que eu deixara preparado finalmente se abria. 2 semanas antes, finalizei a parte mais delicada do plano. Usando a cláusula de prioridade acionária das empresas das quais ainda era sócio, retirei garantias, cancelei contratos e solicitei a revisão de todos os créditos vinculados aos meus investimentos.
Isso incluía a análise do financiamento que Lucas havia solicitado. O resultado foi imediato. O banco suspendeu a liberação do crédito e abriu investigação sobre o uso indevido de garantias. A consequência? Um bloqueio preventivo dos bens vinculados, incluindo o imóvel onde o casal pretendia morar e o carro em nome de Cláudia, comprado com recursos compartilhados do mesmo fundo. Para completar, instruí meu advogado a enviar uma notificação formal ao banco solicitando a revisão de um empréstimo concedido ao grupo de Lucas, alegando conflito de interesses. O banco, para se proteger, congelou a conta empresarial dele até a conclusão da apuração. Em linguagem simples, no exato momento em que eles trocavam votos, cada real que os sustentava estava sendo drenado pela burocracia. E o mais cruel, tudo dentro da lei, tudo irreversível. Enquanto o padre abençoava as alianças, recebi no relógio um discreto alerta de e-mail. Confirmação de protocolo concluído. Não olhei na hora, mas senti o peso exato da justiça silenciosa. Cláudia lançou um rápido olhar na minha direção. Talvez surpresa por eu estar ali tão calmo. Ela esperava encontrar um homem destruído, um fantasma de si mesmo. Encontrou algo que nunca soube lidar. Tranquilidade. O tipo de paz que só vem quando a ferida cicatriza por dentro. Após a cerimônia, os convidados se dirigiram ao salão principal para o jantar. Eu segui junto, mantendo o passo firme e o olhar distante. Daniel me viu e veio até mim. Parecia aliviado. Pai, obrigado por vir. Eu sei que não foi fácil. Toquei o ombro dele e respondi. Às vezes, filho, o que parece difícil é apenas o que precisa ser feito. Ele sorriu sem entender. Preferi deixá-lo assim, inocente, por mais algumas horas. Na mesa de presentes deixei um envelope branco com meu nome escrito em letras pequenas. Ninguém prestou atenção. Dentro havia um único documento. Uma cópia autenticada da notificação enviada ao banco, com uma breve dedicatória escrita à mão. Para que aprendam que tudo o que começa com engano termina em liquidação. Dobrei o papel com cuidado e o coloquei entre as caixas embrulhadas com laços dourados. A festa seguiu, e eu assisti de longe. Os brindes, as fotos, o riso nervoso. Tudo parecia perfeito, e de certa forma era. Cada gargalhada deles era uma nota de despedida. Quando o DJ começou a tocar a primeira música lenta, decidi que era hora de ir. Passei por Daniel, que me abraçou rápido. Vai embora já? Perguntou. Tenho um compromisso cedo amanhã. Ele assentiu sem suspeitar. Caminhei até o estacionamento sob o céu escuro e limpo. A lua refletia no lago ao lado do hotel, e por um momento pensei em quantas vezes tentei entender o porquê de tudo aquilo. Agora já não importava. Eu não precisava de respostas. Apenas de silêncio. Dentro do carro respirei fundo, sentei-me e deixei o corpo relaxar. O motorista perguntou se eu havia gostado da cerimônia. Foi perfeita, respondi, e dessa vez era verdade. Na manhã seguinte, acordei cedo. Fiz café e abri o jornal. Entre as manchetes, uma notificação me chamou a atenção. Banco suspende linha de crédito para grupo emergente após irregularidades. Sorri. A manchete não dizia nomes, mas eu conhecia os bastidores. Liguei o rádio, deixei a voz do locutor preencher a sala e continuei meu café em silêncio. No mesmo horário, provavelmente, Cláudia e Lucas ainda dormiam, exaustos da festa, acreditando que o futuro começava ali. Levaria menos de 24 horas para o telefone tocar, para o gerente do banco pedir explicações, para as mensagens começarem a surgir. Eu não veria nada disso, mas imaginava com precisão a cena. Ela confusa, ele tentando disfarçar o pânico, os dois descobrindo que o casamento começou hipotecado. Peguei o envelope extra que havia preparado e o guardei no fundo da gaveta do escritório. Era uma cópia idêntica à que deixei na festa, mas com uma anotação a mais. Um presente não precisa ser entregue para ter efeito. Fechei a gaveta e deixei o dia seguir seu curso.
Nos dias que se seguiram, não recebi nenhuma ligação, nenhuma tentativa de contato, apenas o silêncio. E esse silêncio para mim era música. Sabia que lá fora, enquanto eu caminhava pelas ruas, as engrenagens do caos trabalhavam em meu favor. A vingança, quando amadurece, deixa de ter gosto de sangue e passa a ter gosto de ordem. Eu não os odiava. Apenas devolvia a eles o mundo exatamente como o fizeram. Frio, calculado e sem amor. Uma semana depois, Daniel me procurou. Bateu a porta sem avisar. Tinha o olhar aflito, como quem carrega notícias que preferiria não dar. Pai, acho que aconteceu alguma coisa com o Lucas e a mãe. Fingi surpresa. Aconteceu o quê? Ele hesitou. O financiamento foi cancelado. O banco bloqueou as contas. Eles estão desesperados. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse. Estão dizendo que alguém mexeu com os papéis, que foi tudo um mal-entendido. Olhei para o filho que eu criei e percebi o quanto ainda era um menino tentando entender o mundo. Daniel, às vezes o destino só devolve o que a gente entrega. Se eles estão colhendo desordem, talvez tenham plantado mentiras. Ele tentou argumentar, mas desistiu. Sabia que era inútil. Quando foi embora, eu fechei a porta e respirei fundo. A sensação não era de triunfo, era de encerramento. Cláudia me ensinou muitas coisas, mesmo sem saber. Aprendi que o amor pode morrer em silêncio e que a dignidade floresce no mesmo lugar em que o desprezo tenta criar raízes. Naquele dia, olhando pela janela o fim da tarde, percebi que o presente de casamento que deixei não era castigo. Era justiça. E o mais importante, eu finalmente me sentia livre. Na manhã seguinte à cerimônia, acordei antes do sol. O relógio marcava 5:30, mas o corpo já sabia que não havia mais sono possível. A primeira luz atravessava as frestas da cortina, e o ar trazia aquele cheiro de café recém-passado vindo do vizinho. Fiquei sentado na beira da cama, olhando o abajur apagado, tentando entender se o que eu sentia era paz ou apenas o esvaziamento de quem cumpriu uma promessa silenciosa. Não havia alegria, mas também não havia peso. Era como se eu tivesse tirado um casaco molhado depois de uma tempestade, frio, mas livre. Abri a janela e observei o céu cinza azulado. A chuva fina da madrugada havia cessado, deixando o chão reluzente. As ruas ainda estavam vazias e o mundo parecia suspenso por um instante. Pensei em Cláudia e Lucas, provavelmente ainda adormecidos em algum quarto de hotel, cercados de flores murchas e taças pela metade. Pensei também no que os esperava: mensagens do banco, e-mails de alerta, ligações sem resposta. Era apenas questão de tempo. Peguei o jornal na porta e voltei à cozinha. A manchete era sobre política, mas o que me chamou a atenção foi um pequeno anúncio lateral. Banco suspende linha de crédito de jovens empresários. Li o parágrafo com calma, sorvendo o café. Não citava nomes, mas mencionava um grupo com sede em parceria de investimentos familiares. Sorri. O texto era técnico e impessoal, mas eu sabia exatamente o que significava. As engrenagens já estavam em movimento. Ao meio-dia, o telefone tocou. Um número desconhecido. Deixei chamar 3 vezes antes de atender. A voz do outro lado era conhecida, a de Cláudia, tensa, apressada, mas ainda tentando soar educada. Jonas, aconteceu uma coisa estranha. O banco... Houve um problema com os papéis da casa. Disseram que você... Interrompi com tranquilidade. Não sei do que está falando, Cláudia. Meus papéis estão todos em ordem. Houve silêncio do outro lado. Ela respirou fundo, engoliu o orgulho e tentou outro tom. Jonas, por favor, é sério. A casa está bloqueada. O gerente disse que seu nome ainda consta em algumas garantias. É mesmo? Respondi, fingindo surpresa. Que curioso. Achei que vocês tivessem começado uma vida nova. Antes que ela respondesse, completei. Mas não se preocupe. Tudo o que é verdade se resolve no tempo certo. E desliguei. Fiquei alguns minutos olhando para o telefone imóvel. Nenhuma satisfação,
Nenhuma euforia. Apenas a confirmação de que o silêncio é mais eficaz do que qualquer discurso. Me perguntei quantas vezes, durante o casamento, ela repetiu para si mesma que havia vencido. Que o amor jovem a havia resgatado da rotina de um homem velho, previsível, cansado. Agora, ela entenderia que previsível não é o mesmo que ingênuo. À tarde saí para caminhar. O ar fresco de outono batia no rosto e as folhas secas se acumulavam nas calçadas. As pessoas seguiam com suas vidas, alheias ao fato de que naquele mesmo momento 2 delas começavam a assistir o próprio castelo ruir. Passei por uma floricultura e comprei um vaso pequeno de lírios brancos. O vendedor me perguntou se era presente. Sim, respondi, mas não para quem você imagina. Deixei os lírios sobre a mesa da sala, ao lado de uma pasta vermelha, a mesma em que guardei todos os documentos desde o início. Era estranho pensar que minha história cabia ali dentro, em folhas numeradas e carimbadas. Cada página representava uma escolha, uma renúncia, uma pequena vingança travestida de burocracia. Fechei a pasta e a guardei na gaveta de novo, como quem encerra um livro que já sabe de cor. No dia seguinte, as ligações se multiplicaram. 3 chamadas não atendidas do mesmo número, depois uma mensagem curta de Daniel. Pai, você pode falar? A mãe está desesperada. Esperei o fim da tarde antes de responder. Tudo o que é dela, ela construiu. Tudo o que não é, voltará ao dono. Ele não respondeu. Mas horas depois recebi outra mensagem, mais longa. Eles dizem que vão perder tudo, pai. O Lucas está sem empresa. A casa não pode ser registrada. O que você fez? O que eu fiz? Pensei na pergunta enquanto o sol descia. No fundo, a resposta era simples. Nada além do que me cabia. Apenas movi o que sempre foi meu. Eles é que construíram o resto sobre areia. 2 dias depois, Daniel apareceu à minha porta. O rosto abatido, a voz embargada. Pai, eu não sabia de nada. Eu juro. Só queria entender. Fiz sinal para ele entrar. Servi café, o mesmo ritual de sempre. Ele falou por longos minutos, tentando costurar desculpas, explicações, suposições. Quando terminou, perguntei: Você confiaria em alguém que trai o próprio sangue, Daniel? Ele baixou a cabeça. Eu só queria que tudo ficasse bem. Ficar bem nem sempre significa voltar atrás, filho. Às vezes é apenas parar de ir. Ele não insistiu. Foi embora com o mesmo olhar de quando era criança e eu o deixava na escola nos primeiros dias de aula. O olhar de quem sabe que precisa crescer. Fechei a porta e, pela primeira vez desde o divórcio, chorei. Não por dor, mas por luto. Porque todo ajuste de contas cobra seu preço, e o meu foi perder o último pedaço inocente que restava no olhar do meu filho. Naquela noite, Cláudia me enviou uma mensagem. Apenas uma frase. Espero que esteja feliz. Li, apaguei e não respondi. A felicidade não era o objetivo, era a consequência natural do equilíbrio. No mesmo instante, o celular apitou com outra notificação. Um e-mail do advogado confirmando que o processo de revisão patrimonial havia sido concluído. As assinaturas registradas. O desfecho oficial. Respirei fundo. Desliguei o telefone e deixei o silêncio preencher a casa. A cidade dormia, mas eu ainda estava desperto. Caminhei até a varanda, olhei o céu limpo e senti pela primeira vez em meses que não devia nada a ninguém. O barulho distante de um trem cortou o ar, lento e constante, como o tempo que leva tudo embora. Pensei em quantos anos vivi acreditando que amor e lealdade eram a mesma coisa. Agora sabia que a lealdade sobrevive até ao amor, mas o amor não sobrevive à ausência dela. No dia seguinte, saí de casa cedo. Peguei a estrada sem destino certo, apenas dirigindo por dirigir. As colinas iam ficando para trás, e com elas, o passado. Parei num posto de beira de estrada e pedi um café preto. A atendente sorriu, talvez estranhando um homem de terno sentado sozinho numa manhã de domingo. Negócios?
Perguntou. Assuntos antigos, respondi. Quando voltei para o carro, vi o reflexo do meu rosto no espelho retrovisor. Havia rugas novas, sim, mas também algo diferente. Uma leveza que eu não via há décadas. A vingança, descobri, não me devolveu nada que eu tivesse perdido. Apenas me retirou o peso do que não era meu. Enquanto o sol subia e o rádio tocava uma música antiga, pensei que talvez Cláudia ainda acreditasse que um dia eu apareceria pedindo explicações, buscando encerramento, ou talvez um último perdão. Mas o perdão, percebi, não precisa ser dito nem recebido. Às vezes, ele se disfarça de indiferença, e foi assim, com a calma de quem encerra um livro, que deixei a cidade para trás, sem olhar no retrovisor. Porque o dia do casamento deles não foi o fim de nada. Foi apenas o ponto em que comecei a viver de novo. 3 dias depois da cerimônia, a frase dela ainda ecoava na minha cabeça, não como lembrança, mas como trilha sonora de um filme que ninguém mais queria assistir. Sim, eu aceito. Tão clara, tão confiante, tão convicta. E, no entanto, a cada repetição mental, aquela frase ganhava outro sentido. Ela não dizia mais, aceito casar-me contigo, mas aceito o destino que escolhi. E como toda escolha feita por vaidade, o destino começou a cobrar cedo. A primeira rachadura surgiu discretamente. Daniel me contou por mensagem que a mãe estava aflita. O gerente do banco havia suspendido o financiamento da casa até análise complementar de documentos. Era uma forma delicada de dizer que tudo estava bloqueado. Eu li e não respondi. À noite, outra mensagem. O Lucas tá ligando para todo mundo, pai. Tá dizendo que o nome dele saiu no sistema de devedores, que houve erro no processo. Eu apenas coloquei o celular de lado e continuei a ler o jornal. As notícias do mundo pareciam mais tranquilas do que a confusão que eu sabia que acontecia do outro lado da cidade. 2 dias depois, recebi uma carta registrada, endereçada à minha empresa. Era uma solicitação formal de esclarecimento do banco sobre as garantias que envolviam o meu nome. O advogado já tinha preparado a resposta. Nenhuma irregularidade. Todos os direitos de veto foram exercidos dentro do prazo legal. Assinei, lacrei o envelope e enviei de volta. Um carimbo bastava para encerrar uma história que começou com um beijo escondido. Enquanto isso, o telefone ficou em silêncio por algumas horas e, de repente, o caos se instalou. Cláudia me ligou 12 vezes. Quando finalmente atendi, a voz dela misturava desespero e raiva. Você fez isso, não fez? Eu sei que foi você, Jonas. O banco, as contas, a casa, tudo sumiu. Deixei que falasse até o fôlego acabar. Cláudia, interrompi. Eu não fiz nada que não estivesse no meu direito. Só cuidei do que é meu. Houve silêncio. Um tipo de silêncio que não é ausência de som, mas de orgulho. Você destruiu tudo. Ela disse por fim. Não. Respondi. Você só descobriu o quanto era frágil o que construiu. E desliguei. No mesmo dia, Lucas tentou contato. Mandou mensagens longas implorando por uma conversa de homem para homem. Não respondi. No dia seguinte, recebi uma notificação no escritório. Ele tentara cancelar o bloqueio das contas judicialmente. A petição retornou indeferida, com base em cláusulas que eu havia incluído anos antes, quando ainda era um homem que acreditava em segurança, não em vingança. Ironia. Foi o cuidado do passado que garantiu a justiça do presente. As notícias começaram a circular no círculo social que antes fora nosso. Um casamento bonito, luxuoso, agora seguido por boatos de falência, dívidas e abandono. As pessoas adoram histórias assim. Tragédias alheias são um espetáculo gratuito. As mesmas vozes que parabenizaram o casal agora cochichavam sobre problemas financeiros, má administração, azar. Eu ouvia de longe como quem assiste uma peça pela segunda vez e já sabe o final. Daniel veio me procurar de novo. Chegou sem aviso, olhos vermelhos, semblante tenso.
Pai, o que você fez com eles? Perguntou como quem quer odiar, mas não consegue. Nada além de tirar as mãos do que nunca foi deles. Ele andou pela sala inquieto. Eles vão perder a casa, pai. A mãe está desesperada. A mãe escolheu o desespero quando escolheu mentir, filho. Ele se virou para mim, confuso, magoado. Mas era amor, pai. Eu ri, não de deboche, mas de tristeza. O amor não rouba, Daniel. Não se constrói com o que é dos outros. O que eles tinham não era amor, era apenas fome disfarçada de sentimento. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse quase num sussurro: Eu não sei de que lado ficar. Cheguei perto e coloquei a mão em seu ombro. Então não escolha lado nenhum, só aprenda. Nos dias seguintes, as consequências se espalharam como fogo em palha seca. Lucas perdeu o cargo que tinha na empresa onde era subcontratado. O diretor de finanças, um velho amigo meu, o demitiu por quebra de confiança. Cláudia foi obrigada a devolver o carro, que ainda estava em nome da antiga sociedade conjugal. E o imóvel alugado, aquele mesmo onde os dois haviam começado a vida nova, teve o contrato rescindido pelo proprietário anterior, que descobriu a confusão jurídica. Eles se mudaram às pressas para um apartamento menor, emprestado por parentes. De fora, eu parecia distante, alheio, mas por dentro havia uma ordem se restabelecendo. Cada peça voltava ao lugar. Cada palavra dita com desprezo, cada risada nas minhas costas, cada gesto de falsidade estava sendo devolvido em silêncio. E o silêncio, descobri, é o som da justiça quando o mundo para de falar. Uma noite, Daniel apareceu de novo. Não falou nada. Apenas entrou, sentou-se e ficou olhando para o chão. Eles estão brigando entre si, disse depois de um tempo. A mãe o culpa por tudo. Ele diz que foi ela quem destruiu o negócio. Eu não reconheço nenhum dos dois. Eu suspirei cansado. O que se constrói com mentira sempre termina em ruído, filho. Só o que é feito em silêncio dura. Ele assentiu, e naquele instante percebi que o peso entre nós começava a se dissolver. Quando ele foi embora, sentei-me na poltrona da sala e abri o caderno preto. Escrevi: Hoje o eco do sim virou silêncio, o resto é consequência. Fechei o caderno e olhei para a janela. Lá fora, a cidade seguia, indiferente. A vida, percebi, não para assistir à ruína de ninguém. Apenas nós é que insistimos em olhar. No dia seguinte, recebi um envelope sem remetente. Dentro havia uma fotografia do casamento. Cláudia e Lucas no altar, sorrindo. Atrás da foto, uma anotação escrita à mão: Você venceu. Reconheci a letra de Lucas. Olhei a foto por alguns segundos e depois a rasguei em 4 partes. Não por raiva, mas porque não havia nada para guardar. À noite, sentei na varanda com um copo de vinho. Pela primeira vez em muito tempo, não pensei em planos, nem em acertos, nem em passado. Apenas fiquei ali, ouvindo o vento. Entendi, enfim, que o verdadeiro poder de um homem não está no que ele destrói, mas no que ele suporta em silêncio até que o tempo destrua por ele. Sim, eu aceito. Essa frase agora tinha outro som. Não era dela. Era meu. Eu aceitava, sim, o fim, o aprendizado, o vazio e a paz. E foi nesse instante, enquanto o vinho descansava no copo e a noite se tornava fria, que percebi. A vingança tinha acabado. O que restava era só a vida, simples, limpa e minha de novo. A notícia se espalhou como se as paredes tivessem ouvidos. Bastaram alguns dias para que o nome deles começasse a circular em tons de pena e escárnio. No café onde eu costumava ir, ouvi 2 homens comentando sobre o rapaz que casou com a ex de um senhor e agora está atolado em dívidas. Um deles riu, o outro disse que era castigo. Fiquei quieto, misturando o açúcar no café, e por dentro senti o tipo de paz que não vem da alegria, mas da constatação de que o mundo se regula, cedo ou tarde.
O pós-casamento deles era exatamente o que sempre seria. Um palco desmontado, flores murchas e um público disperso. No início, tentei não acompanhar nada. Mas as notícias, quando querem chegar, sempre encontram caminho. Uma antiga colega de Cláudia me mandou, sem querer, uma captura de tela de uma rede social. Era uma postagem dela, de madrugada. Nem todo recomeço é feliz. Às vezes é apenas o castigo por não ter esperado o fim certo. As palavras soavam amargas, longe da mulher orgulhosa que havia desfilado no salão. O fundo da foto mostrava uma parede vazia e uma mala aberta no chão. A legenda dizia mais do que qualquer confissão. Soube depois que Lucas perdera o processo na justiça. A tentativa de contestar o bloqueio das contas havia sido negada por unanimidade. O banco avançava para recuperar valores e a empresa que ele tentara montar já estava sendo dissolvida. Um amigo em comum comentou que ele começou a beber mais do que devia e que o casamento recém-inaugurado vivia de gritos e silêncios. Eu ouvi tudo sem prazer, sem remorso, porque quando a punição se torna pública, ela deixa de ser minha. O mundo havia assumido a tarefa que eu já encerrara. Foi por essa época que Daniel me procurou de novo, só que diferente. Já não falava com raiva. Tinha um ar cansado, resignado. Pai, disse ele, a mãe quer falar com você. Perguntei por quê. Ela quer te pedir desculpas. Fiquei em silêncio. O olhar dele era sincero, como o de quem realmente acreditava que as palavras resolveriam tudo. Diz a ela que eu agradeço, mas que não é mais necessário. Ele tentou insistir. Ela tá arrependida, pai. Perdeu tudo. Quem perde tudo, respondi, ganha o privilégio de entender o valor do que teve. Ele ficou quieto. Antes de ir embora, deixou sobre a mesa um envelope pequeno. Ela pediu para te entregar. Disse que era importante. Esperei ele sair para abri-lo. Dentro havia uma carta escrita à mão, em letras vacilantes. Cláudia dizia que não dormia direito desde o casamento, que tudo estava desmoronando, que talvez merecesse o que estava vivendo, mas que ainda me amava de um jeito estranho, difícil de explicar. Fechei os olhos por um instante e pela primeira vez senti pena. Não da perda dela, mas do vazio que se seguiu ao próprio engano. Guardei a carta sem ler até o fim. As palavras, percebi, não mudavam o que o tempo já havia decidido. O amor, quando morre, morre inteiro. Não se ressuscita com arrependimento. Ainda assim, aquela carta serviu para algo. Confirmar que eu não precisava mais punir ninguém. Tudo já estava pago. Nos dias seguintes, comecei a reparar nas pequenas coisas que antes me passavam despercebidas. O som das folhas na calçada, o cheiro de pão saindo da padaria, o calor do sol nas mãos. O silêncio da casa, que antes me pesava, agora era um abrigo. À noite, deixava a televisão ligada no noticiário, não por interesse, mas por companhia. Sentava na poltrona e escrevia algumas linhas no caderno preto. Numa delas anotei: a vingança termina quando o coração entende que já não há mais ninguém para ferir. Certa tarde, vi Daniel na portaria do meu prédio, segurando um envelope grosso. Tinha o rosto abatido. É sobre o Lucas, disse. Ele pediu demissão e sumiu. A mãe tá sozinha. Disse que vai vender o que sobrou para tentar começar de novo. De novo, repeti. É uma palavra perigosa. Ele me olhou com uma mistura de culpa e compaixão. Você vai ajudá-la, pai? Já ajudei, respondi. Ela só não percebeu que a ajuda que dei foi deixá-la ir. Daniel suspirou. Ela me disse uma coisa estranha, que sonhou contigo sentado numa varanda, olhando o mar. Disse que você não parecia com raiva, só distante. Talvez tenha sonhado certo, respondi. Às vezes a distância é o último gesto de amor que a gente ainda é capaz de oferecer. Ele foi embora em silêncio. Fiquei pensando em como a dor molda as pessoas e em como eu mesmo havia mudado. Não era mais o homem que reagia, era o que observava. Não esperava arrependimento nem redenção.
Só desejava que o tempo fizesse o trabalho que sempre faz. Apagar os ruídos até restar só o essencial. Semanas depois, encontrei Cláudia por acaso. Foi num supermercado entre corredores de enlatados e frutas. Ela empurrava um carrinho quase vazio. Quando me viu, parou. Por um segundo, vi nos olhos dela a mesma mulher de 30 anos atrás, quando ainda acreditávamos em promessas. Depois, apenas uma sombra. Jonas, disse quase num sussurro, não esperava te ver. O mundo é pequeno, respondi. Ficamos ali, dois estranhos cercados por memórias que não cabiam mais. Você parece bem, ela disse tentando sorrir. Eu estou, respondi, porque parei de tentar parecer. Ela quis dizer algo mais, mas desistiu. Apenas assentiu, passou por mim e foi embora. Vi-a desaparecer no corredor, empurrando aquele carrinho vazio. E percebi que, de algum modo, aquele era o retrato perfeito do que restara. Uma mulher empurrando o que sobrou do próprio passado. Voltei para casa com uma leve sensação de encerramento. Fiz café, sentei-me na varanda e deixei o tempo passar. Não havia mais planos, nem contas, nem ressentimento. A vida, finalmente, havia se ajustado. Nessa noite, fechei o caderno preto e o guardei numa caixa, junto com a carta dela. Em cima escrevi uma frase curta, sem data. Fim do processo. E ao fechar a tampa, senti algo que não sentia há anos. Paz. O pós-casamento não foi apenas o desmoronamento deles. Foi também o nascimento de um homem novo, um homem que aprendeu a esperar o tempo resolver o que o orgulho não consegue. E foi nessa quietude, entre o cheiro de café e o ruído distante da cidade, que compreendi. O silêncio que antes me protegia, agora me pertencia. E eu nunca mais o perderia. Quando a poeira finalmente assentou, só restamos nós dois, eu e Daniel, tentando reconstruir uma ponte que o fogo da traição havia atravessado por completo. Ele vinha pouco, mas vinha. Às vezes trazia frutas, outras vezes só o olhar cansado de quem carrega culpas que não são suas. Eu nunca o impedi de entrar, nem o forcei a falar. Aprendi que o silêncio também educa. O tempo, com sua paciência cruel, já fazia o trabalho que eu não tinha mais força para conduzir. Numa tarde de domingo, ele apareceu de surpresa. Carregava um envelope amassado na mão e a testa franzida. "Posso entrar?" perguntou. Fiz que sim, e ele se sentou à mesa. Ficou alguns segundos em silêncio, olhando para o chão. "Pai, eu fui na casa da mãe ontem." Disse isso num tom baixo, quase infantil. Ela tá mal. Disse que o Lucas foi embora de vez, que vendeu o que restava e sumiu. Eu não reagi. Continuei mexendo o café, sentindo o cheiro amargo subir. Ela disse que agora entende tudo, pai. Disse que o senhor só quis se proteger. Que o senhor tentou avisar e ela não quis ouvir. Ele me olhou então com uma mistura de vergonha e ternura. Ela chorou muito. Respondi apenas: "O choro é a linguagem de quem chegou tarde." Daniel abaixou a cabeça, as mãos inquietas sobre a mesa. "Eu devia ter te defendido, pai. Quando tudo começou, eu vi os sinais, só não quis acreditar. Era mais fácil pensar que o senhor estava exagerando." O peso da confissão pairou entre nós. Não precisei dizer nada. Ele respirou fundo e completou: "Me envergonho disso todos os dias." A vergonha é um tipo estranho de amor. Ela nasce do que resta de respeito quando já não há inocência. Eu vi o quanto aquelas palavras custaram a ele e pela primeira vez senti vontade de aliviar. Você era jovem, Daniel, e o amor, quando vem da ignorância, é sempre cego. O importante é o que se aprende depois que a luz acende. Ele assentiu, os olhos marejados. Mas ainda assim, insistiu, o senhor não devia ter passado por isso sozinho. Sorri de leve. Ninguém passa por nada sozinho, filho. O silêncio sempre faz companhia. Ele não entendeu na hora, mas ficaria claro depois.
Nos dias seguintes, Daniel começou a me visitar com mais frequência. Às vezes falávamos pouco, às vezes só ouvíamos o noticiário em silêncio. Ele parecia buscar, mais do que perdão, uma forma de reaproximar-se do homem que aprendeu a temer sem motivo. Uma tarde, trouxe um álbum antigo. Achei isso guardado na casa da mãe. Eram fotos antigas. Eu segurando ele ainda bebê, Cláudia sorrindo, o cachorro no quintal. Aquelas imagens que um dia foram vida, agora pareciam provas de um crime esquecido. Folheei o álbum devagar, sentindo cada página como uma lembrança que não me pertencia mais. Ela disse que você sempre foi o equilíbrio, comentou ele. Que sem você a casa era só barulho. Fechei o álbum. Talvez seja por isso que o barulho precisou me expulsar, para continuar existindo. Ele sorriu de canto, entendendo tarde demais. Certa noite, Daniel me ligou de um número desconhecido. Pai, estou na frente da casa dela. A voz trêmula. Ela me chamou para conversar. Tá diferente, mais calma. Eu apenas disse, escute o que ela tiver para dizer, mas não prometa nada. Ele respirou fundo. Eu não vou, só quero entender. Horas depois, ele me mandou uma mensagem. Ela pediu para te agradecer. Disse que agora entende o que é perder a paz e que não deseja isso nem pro pior inimigo. Fiquei olhando para aquela frase por longos minutos. Era o mais perto de um perdão que Cláudia conseguiria oferecer. E talvez o mais perto de um que eu ainda fosse capaz de aceitar. A partir daquele dia percebi que Daniel havia mudado. Começou a falar com outro tom, mais adulto, mais firme. Cuidava de mim em pequenos gestos, trazia pão fresco, verificava a pressão, consertava a lâmpada da varanda. Um dia, enquanto me ajudava com o filtro de água, soltou de repente. Eu entendo agora, pai. Entendo o que o senhor quis dizer quando falou que o silêncio é a melhor resposta. Olhei para ele e vi o homem que o tempo estava moldando, diferente de mim, mas com o mesmo traço de dignidade que, de algum modo, resistira em seu sangue. O silêncio, Daniel, disse, é o que sobra quando todas as palavras já mentiram. Ele assentiu. A mãe disse que quer pedir desculpa pessoalmente, que quer te ver. Respirei fundo. O passado tem um jeito cruel de querer revisitar a casa depois de ser expulso. Se ela vier, respondi, vai encontrar um homem que já não vive lá. Ele entendeu. Não insistiu. Alguns dias depois, fomos ao cemitério visitar o túmulo dos meus pais, um costume que tínhamos abandonado há anos. Daniel caminhou ao meu lado em silêncio, e quando chegamos, ele colocou uma flor sobre a lápide e disse, eu finalmente entendo o senhor vô. Sorri, sem dizer nada. O círculo estava se fechando. De volta ao carro, ele me perguntou, pai, o senhor ainda ama a mãe? Pensei por um momento antes de responder. O amor, Daniel, é como um rio. Pode secar, mas o leito fica. A gente só precisa aprender a não morar mais nele. Ele assentiu, os olhos marejando outra vez. Ela tá morando no leito seco, murmurou. Então que aprenda a cavar um novo curso. Respondi. Naquela noite, quando ele me deixou em casa, ficou parado na porta. Pai, disse, me perdoa por ter acreditado mais no barulho do que no Senhor. Toquei o rosto dele com a mão. Você era só um menino. Agora não é mais. O perdão está em você entender isso. Ele chorou em silêncio. E eu, pela primeira vez em muito tempo, senti algo parecido com orgulho. Depois que ele foi embora, sentei na varanda com o caderno preto no colo. Escrevi devagar. O filho que a mentira me roubou, a verdade me devolveu. Fechei o caderno e deixei o vento virar as páginas sozinho. Naquela noite, sonhei com Daniel criança correndo no quintal, a camisa manchada de terra, rindo como se o mundo ainda fosse simples. Acordei antes do amanhecer e percebi que, de algum modo, talvez ele ainda fosse. A vergonha do meu filho não era punição, era redenção. E a minha, se ainda existia, se dissolvia ali, entre o som do vento e o cheiro do café. A vida seguia, mais leve, mais humana. E pela primeira vez,
Eu sentia que a história estava quase pronta para se despedir de mim. O tempo tem o dom de silenciar o que antes gritava dentro da gente. Quando percebi, os meses já haviam passado e o escândalo que um dia preencheu conversas e olhares virou apenas poeira esquecida. A cidade continuava seu ritmo, os vizinhos já não cochichavam e até o nome de Cláudia começava a se dissolver na boca dos outros como algo que foi importante, mas já não é. Eu me acostumei com essa calma. Acordava cedo, fazia café, lia as manchetes e saía para caminhar. A vida havia encolhido, mas era finalmente minha, sem barulhos, sem espectros. Daniel vinha sempre aos domingos. Às vezes trazia pão de queijo, às vezes nada além de companhia. Sentava na varanda, olhava o horizonte e falava de trabalho, de planos, de uma moça nova que conhecera. Eu escutava mais do que falava. Aprendi que o amor que permanece é o que se acomoda no silêncio, não o que exige explicações. O tempo curou o que o orgulho havia ferido entre nós. Já não havia culpa, apenas afeto. Numa dessas manhãs de domingo, ele chegou com uma garrafa de vinho. "Trouxe pra gente brindar, pai", disse abrindo um sorriso tímido. "Brindar o quê?" perguntei. "O senhor, eu acho. O jeito como tudo acabou." Pensei por um momento e respondi. "Acabou é palavra errada, filho. As coisas só se transformam." Servi o vinho em 2 taças simples, não de cristal como nos velhos jantares, mas de vidro grosso, honesto. O líquido escuro refletia a luz do sol que entrava pela janela, e por um instante o mundo pareceu em equilíbrio. Depois que ele foi embora, fiquei com a garrafa pela metade. O silêncio da casa já não me incomodava. Pelo contrário, era uma presença. Lembrei-me dos anos em que eu me sentava na mesma poltrona, ouvindo Cláudia reclamar da rotina, dos jantares que terminavam em silêncio hostil. Agora o silêncio era meu e, curiosamente, leve. Naquela noite, decidi abrir a pasta vermelha pela última vez. Os documentos estavam ali, perfeitamente organizados, testemunhas de um passado que já não me pertencia. Peguei a carta de Cláudia, aquela que eu nunca havia terminado de ler, e abri. As últimas linhas diziam: "Espero que um dia você encontre paz. Eu só encontrei arrependimento." Dobrei o papel com cuidado e o queimei num pires, observando as cinzas se desfazerem. Não por raiva, mas por libertação. Algumas histórias não precisam de arquivo, precisam de esquecimento. Dias depois recebi uma carta de Daniel, escrita à mão como nos tempos antigos. "Pai, vou me mudar. Consegui um trabalho em outra cidade. Queria te agradecer por tudo, pelo silêncio, pela paciência, por não ter desistido de mim." Li devagar, sorrindo. O amor dele era simples, sem culpa, sem exigência. Respondi com uma frase curta: "Vai viver, filho. O silêncio agora é seu também." A casa ficou mais vazia depois que ele partiu, mas não triste. Às vezes o vazio é apenas o espaço certo para o novo começar. Comecei a pintar, coisas pequenas, sem técnica. Mares, janelas, o retrato borrado de um homem sentado sozinho numa varanda. Eu o chamava de Jonas em repouso. Certa tarde, ao sair para comprar tintas, encontrei um velho conhecido, o padre que celebrara o casamento de Cláudia e Lucas. Ele me reconheceu, hesitou e depois sorriu. "Como vai, Jonas?" "Em paz, padre", respondi. Ele baixou os olhos, constrangido. "Soube de tudo. Foi um triste desfecho." Ri com gentileza. "Nenhum desfecho é triste quando traz verdade." Ele assentiu, tocou meu ombro e disse: "Às vezes Deus fala no silêncio." "Eu sei", respondi. Foi ele quem me ensinou a ouvir. À noite, abri o vinho que restara e servi uma taça. Coloquei a garrafa sobre a mesa da varanda e fiquei observando o entardecer. As nuvens se tingiam de laranja e dourado, e o barulho distante da cidade soava como um murmúrio de vida seguindo adiante. Brindei sozinho, mas não solitário. "A verdade", murmurei, levantando a taça, "e ao silêncio, que me salvou." De longe,
Ouvi um trovão suave, prenúncio de chuva. Sorri. O mundo parecia finalmente devolver o equilíbrio que me devia. Pensei em Cláudia, em Lucas, em todas as versões de mim que morreram pelo caminho. Nenhuma delas me fazia falta. O amor, percebi, não morre. Ele apenas muda de endereço. O meu agora morava na paz que construí com as próprias mãos. Apaguei as luzes, sentei na poltrona e fiquei escutando o som da chuva começando no telhado. Um som limpo, sem raiva, sem lembrança. Peguei o caderno preto, o último registro que ainda mantinha, e escrevi. Eles me disseram para seguir em frente. Eu segui. Só não avisei que o caminho terminava aqui onde o barulho acaba. Fechei o caderno, encostei-o sobre o peito e deixei o tempo passar. Na manhã seguinte, quando o sol entrou pela janela e o cheiro de café se espalhou, percebi que o mundo era novamente simples. Peguei a taça vazia da varanda, lavei e a deixei secando ao lado da pia. O último brinde não foi a vitória nem a vingança, foi a liberdade. E assim terminei. Um homem comum, de alma leve, que entendeu tarde, mas a tempo, que às vezes a vida só começa de verdade depois que a gente aprende a perder sem barulho.